Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos nesta quarta-feira as santas palavras do Evangelho de hoje, narrado por evangelista Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui, nesta narrativa do evangelista Marcos, que Jesus chegou na sinagoga, era dia de sábado, e os fariseus e os partidários de Herodes ficaram observando Jesus se ele faria alguma cura, algo em dia de sábado, porque eles tinham a maneira de manter aquelas leis do Antigo Testamento que era guardar o sábado. E eles querendo, a toda forma, a toda maneira, acharem uma razão para condenar Jesus. Sabiamente, ali havia na sinagoga um homem com a mão seca. E Jesus perguntou a todos: é permitido curar no dia de sábado? Ou é permitido salvar uma vida no dia de sábado ou deixá-la morrer? E aí, olhando ao redor, ninguém respondeu nada, todos ficaram quietos. E Jesus pensou: como é duro os vossos corações. E aí Jesus havia pedido ao homem que ficasse ali no meio, e pediu que o homem estendesse a mão. E imediatamente a mão do homem ficou curada. É o que nos relata a palavra desse santo evangelho. E aí os fariseus, os partidários de Herodes, conforme relata a palavra, saíram e ficaram tramando uma maneira para matar Jesus. Bem, nós vimos aqui que eles procurando achar um argumento, porque eles queriam a todo custo preservar aquela lei de guardar o sábado, que na concepção deles, no pensamento deles, no sábado não podia se fazer nada. Nem mesmo uma cura podia fazer. Mas veja só, havia leis na época que proibia fazer determinadas coisas no sábado, mas vejam só, eu acho que a mesma lei, ela deveria dar uma brechinha lá, no caso de algo especial, alguém que estava ali dentro de um buraco, se não tirasse, morreria. Então, eu acho que deveria ser tirado nesse caso. E em outras circunstâncias também, que não se pode esperar. Mas os fariseus, eles não queriam saber disso. Eles queriam cumprir ao pé da letra aquele regulamento. E o que era pior? Nem tanto por isso, mas sim para condenar Jesus.
porque a finalidade deles era contra Jesus. Eles não concordavam de hipótese alguma com Jesus, porque Jesus ele veio para salvar todos e também para abolir aquelas leis que nos conceitos de Jesus estava errada. E claro que estava errada. Ora, porque é dia de sábado, como Jesus falou, é permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer. Ora, isso não é justo. E Jesus, no dia de sábado, curou a mão daquele homem. A exemplo do evangelho de ontem, onde os discípulos de Jesus colhiam espiga de trigo para comerem. Então, gente, nós precisamos observar uma coisa, que aquilo era para aquele tempo. E aí eu digo, isso continua em nossos dias. Hoje nós guardamos o domingo. Algumas religiões ainda continuam mantendo a tradição do Antigo Testamento de guardarem o sábado. Mas que seja o sábado, que seja domingo, quando é necessidade, não me importa o dia, que seja sábado, que seja domingo, que seja segunda, que como falou Jesus no evangelho de ontem, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E que ali estava quem era maior do que o sábado, que era o próprio Jesus. E Jesus hoje nos ensina novamente que o dia de sábado é para o homem e não nós para o sábado. Então, tudo aquilo que é permitido fazer ou que não é permitido, desde que seja para salvar uma vida, fazer uma cura e coisas semelhantes, não há mal nenhum nisso. Amados irmãos, nós precisamos crer firmemente que Jesus é o Senhor e que o nosso Criador o enviou, seu único Filho Jesus, a este mundo para a salvação do mesmo. E nos basta crer firmemente que Jesus é o Senhor, observar suas palavras, seus ensinamentos, amá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração, porque ele veio para nos salvar, dando sua vida naquele cruzeiro de madeira por conta de todos os nossos pecados. Então, nós devemos amá-lo, venerá-lo e adorá-lo, e dar-vos graças por nós termos esta salvação antecipada pelo nosso Mestre Jesus. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para vocês, uma quarta-feira iluminada e abençoada, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Um grande abração para todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus permitir.